podcast Landcast. Hoje a gente mudou o nome, hoje não. Esse é o terceiro episódio já que a gente mudou um pouquinho o nome, vocês vão perceber, era Escuta Tech, agora é Landcast. E hoje super feliz aqui com o Jonathan Faria, CTO, CIO, gestor, líder da League Lead. Eu tô muito feliz aqui, cara. O time falou super bem, né, quando eu trouxe o teu nome aí. A galera deu uma lida, o produto é incrível. A gente tava conversando aqui. De verdade, tem uma galera muito forte usando o produto também, né? E hoje o Jonathan vai dar pra gente aqui uma aula, né, de tecnologia. Ele veio da área técnica também, foi até de DevOps, de infraestrutura. Vai conseguir falar sobre tudo aqui com a gente. A maioria de vocês que nos seguem, né, é técnico, né, e pretende sentar numa cadeira de CTO, CIO, e ele está aqui para dar dicas, insights para todos vocês. Bem-vindo, cara. Valeu. Muito feliz. Obrigado. E para a gente começar, Jonathan, fala um pouquinho de você, bicho. De onde você veio, o que você gosta de fazer, por que você decidiu entrar em tecnologia, onde você nasceu? Bom, onde eu nasci? Difícil perguntar isso, hein? Eu nasci em Sorocaba, aqui do lado. Pertinho. Nasci em Sorocaba, aí mudei para várias cidades conforme eu fui crescendo, mas eu me formei em Ourinhos. É São Paulo, Ourinhos, São Paulo, na FATEC. E você perguntou, né? Por que eu escolhi trabalhar com tecnologia? Nunca tem um motivo só, né, pra gente fazer o que a gente faz. Mas tem alguns assim que são interessantes, porque na época, antes da escola, antes de começar a faculdade, eu estava trabalhando como menor aprendiz numa escritório de advocacia. Eu gostava bastante do que eu fazia. Tinha uma grande chance de eu não estar aqui hoje. Uau! Porque eu provavelmente teria feito direito. Você também? Cara, mesma coisa. A primeira opção era direito, inclusive. Era uma opção real, assim. Porque você está envolvido ali, eu trabalhava com os advogados, eu via. E aí o que aconteceu? Na época, ali para 2008, entre 2006 e 2008, algo assim, eu jogava World of Warcraft, o RPG online. Eu jogava no servidor não oficial, pirata. E em determinado momento, eu fui convidado para ser administrador do servidor que eu jogava. Legal. E eu comecei a ganhar confiança ali do dono do servidor e ele me liberou alguns acessos à máquina virtual que rodava o servidor. Nossa. E aí, sem saber o que fazia, né? Eu tinha 16 anos, não tinha ideia do que eu estava fazendo. E aí eu comecei a olhar ali, né? Tipo, ele roda em MySQL. O que é MySQL? Aí começou o interesse ali. O que é MySQL, cara? Aí eu comecei a pesquisar e aí tinha um cara lá que sabia um pouco mais e falou assim, é isso aqui e tal, um banco de dados. Beleza, é um banco de dados. E aí ele roda em C. Eu, cara, o que é C? E aí aquilo ali foi um pontapé para eu olhar e falar assim, putz, isso aqui é legal, hein? Porque como é que pode essa programação, né? Na verdade, não é nem questão de ser... era querer entender como que aquilo estava rodando. Então... todo programador tem que ser um curioso antes de qualquer coisa. Fato. Né? E aí aquilo foi um grande motivador, né? Antes disso, eu tinha tido aulas desde muito cedo. Ganhei um computador com 10 anos, o Itautec. Já mexia com HTML e tal. Então, isso aí... Então, existem várias coisinhas, né? Nunca é um motivo só. Mas na hora de falar assim, vou fazer a faculdade, eu falei, não, vou fazer a faculdade de tecnologia. E aí, nas primeiras 2 semanas de aula, eu falei, não, é aqui que eu deveria estar. E aí, desde então, não quis mais fazer outra coisa. No segundo ano da faculdade, eu já estava empregado, trabalhando como programador. A faculdade, na época, como a maioria das faculdades, escolhe uma linguagem e você tem que aprender ela, né? Na época era o Java. E eu não gostei muito de Java e aprendi PHP sozinho por conta. Lá não tinha... Não é igual agora que tem Udemy, Alura, que você paga... Ele era no livro, cara. Era no livro. Eu parava para ler livro também. Era no livro. Tinha um livro de PHP, já tava no PHP 5, tinha um livro de PHP 4. Aí eu tinha que aprender o 4 e tentar entender e fazer coisas para rodar no 5, porque era o que já tava. Exato. Era difícil. O curso mais
mais próximo que tinha era aqui em São Paulo, que dá tipo Na Impacta? 400 quilômetros, não lembro qual que era o nome, mas tinha aqui curso de PHP, era 400 quilômetros de distância, eu ia ter que ficar... Não era fácil agora. Aqui hoje se aprende PHP de graça. No YouTube. Do YouTube, com uma excelência, uma qualidade absurda. Concordo. Então, na época eu tive que aprender. E aí eu aprendi sozinho PHP, a ponto de logo estar dando aula na faculdade. Eu dei lá a faculdade... A maioria das faculdades acho que tem isso, né? Você pode propor um curso aberto. E aí quem se quiser escreve. E eu fiz 3 ou 4 turmas, não lembro agora. Ensinei muitas pessoas a programar em PHP naquela época. Que legal, cara. Muitos deles trabalham... Tem um que trabalha comigo hoje, outros estavam trabalhando comigo na empresa que eu estava anteriormente. Que legal. Então, assim... Sabe quando... Você sabe bem. Difícil, né, cara? Não tem escolha. Só tinha isso para fazer. Você me lembrou, cara, uma coisa. Uma vez eu estava num dos meus primeiros empregos. E aí eu estava estudando ASP Clássico 3.0 num livrão rosa. ASP Clássico. Cara, de fato, se não tivesse... Não tinha nada diferente disso. Cara, aqui tinha muito mais empresas que davam curso, né? Mas para você lá, cara... Dificílimo, né? É o Velho Oeste. Lá é longe, viu? Não sei se já foi a divisa com o Paraná. Não, nunca foi. E não tinha. Você tinha que aprender o que tinha lá na faculdade. Era extremamente limitado. A internet era bem limitada. Tava começando a ficar melhor, 2011. Mas ainda assim era limitado, né? E é isso que eu falei. Tipo, parece que... por que você escolheu trabalhar? Eu não sei. A aptidão, ela vem, né? Ela vem junto da pessoa, com... né, cara? E ela tá intrínseca aqui. É uma coisa assim que eu fiz porque tava dentro de mim aquela vontade de me aprofundar. Então eu passava fim de semana estudando, tudo mais. Então, talvez se fosse outra área, talvez eu não tivesse tanta vontade, né? Sim. E talvez eu não estaria nem aqui agora falando com você. Legal. Você é um evangelista, né, de DevOps. Sim. Já fui mais. Essa cadeira de executivo, ela tira, né, um pouco, né, essa coisa, mas tenho tentado retomar. Como que essas práticas transformam as empresas de tecnologia? Assim, o que você... Eu comecei com a entender o que era efetivamente o DevOps. No começo foi difícil, né? DevOps, DevSecOps. Era um caos. Ninguém sabia direito. E aí, de repente, você percebe que... Eu comecei a perceber que eu estava fazendo DevOps desde 2012. Então, assim... em 2015 eu me deparei pela primeira vez porque eu recebi um desafio de colocar a aplicação para rodar na AWS. Veio uma demanda, tipo, porque a empresa que a gente ia atender queria que rodasse na AWS. Falei, tá bom, deixa eu aprender isso aqui. E aí, é diferente, né? 2015 não era... Tava começando a se tornar o que viria a ser a AWS e Cloud em si, mas era diferente de tudo que eu tinha trabalhado. Foi bem desafiador. Volta naquilo, o conteúdo era extremamente limitado, não tinha evento para você participar, era pouco. E aí foi quando eu comecei a entender que muito do que eu já fazia já era DevOps, que era automação. Fazer um processo de deploy e tudo mais, não sei o quê. Eu já estava fazendo isso 2, 3 anos antes, né? Só que, de repente, deram um nome e uma metodologia para isso. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar. E aí eu saí da cadeira de desenvolvedor, que eu tinha ficado eu trabalhei mais tempo com Cloud do que como desenvolvedor em mesmo, si. Cara. Bem mais Cloud, só AWS e só AWS, mas aí mexi com... Fosse em tudo, né? Um pouco de tudo. GCP, Oracle Cloud, Azure. Acabo mexendo com tudo, mas minha especialidade é AWS. Até hoje. Gosto bastante. Mas assim, eu saí dessa cadeira. Eu acho que é importante, isso é uma das coisas, né, que eu acho que é um diferencial muito grande de quem quer atuar como DevOps, é você ter noções sólidas de desenvolvimento. É isso aí. Muda. Precisa, né, cara? Precisa. É diferente. Terraform é codar. Então, assim, o cara... eu entendo de redes. Ótimo. Tem que entender... Mas aí, se você não souber a parte de desenvolvimento, você vira um profissional incompleto. Porque a sua infraestrutura existe para rodar uma aplicação. Então, logo, você tem que ter noções de desenvolvimento. Isso te destrava muita coisa. Às vezes, até para fazer um Lambda,
que vai executar um serviço, Sim. que vai escalar a sua infraestrutura de forma mais inteligente, se você não tiver noções sólidas de desenvolvimento, você se torna um profissional incompleto. Um SRE, um Cloud Engineer, um DevOps Engineer, todas as ramificações aí que tem para Cloud. Legal. O Cloud vem muito forte, né, de um tempo para cá. O Google, principalmente, vem crescendo muito, né, cara? Eu vejo o Google, assim, crescer. Eles estão vindo muito forte com os incentivos deles, né? Eles têm. A Cloud, a primeira vez que eu mexi com Cloud mesmo, né? Cloud, porque tinha as VPS antigamente, em 2012, 2013. A primeira vez que eu tive contato foi em 2012, com a AWS, e só tinha 2 serviços, era o EC2 e o S3. É mesmo? Sim. Não consigo nem imaginar. Era só, eu juro, era uma VPS, né? Uma máquina virtual e um bucket. Só isso. E tinha um problema sério que eles não tinham VPC. Então eu conseguia pingar as máquinas de outras, né? É por isso que surgiu aquela coisa de cloud não é segura. Ok. Né? E aí, nossa, isso aí foi difícil de tirar, viu? Inclusive esse estigma da cloud não ser segura. Demorou um bom tempo para perder por causa disso. E a AWS se consolida ali, né? 2015, 2016 começa. Foi quando o Pentágono entrou, né? Sim. Teve uma época que o Pentágono entrou, moveu. Aí quando o Pentágono foi para a AWS, aí todo mundo falou, opa, o negócio é sério. E aí começou, né? E aí começa a Google correndo atrás do atraso, a Azure, né? A Microsoft com a Azure fazendo muito bem o trabalho, né? Hoje, boa parte da receita da Microsoft é cloud, né? Eles fazem muito bem. Todos eles, né? Todos eles. Talvez menos a Google, porque a parte de AdWords ali, de Ads é muito forte de receita, mas não é insignificante. Sim. Da AWS é, sei lá, 20%, 30% da receita. E um pouco mais atrasada a Oracle, né? Com a cloud deles. Mas também tá vindo forte. Tá vindo forte muito bem. Já usei. Muito bem, Já usei. Não estou sendo pago para falar bem de ninguém aqui. Claro. A Oracle tem uns serviços muito bons, com preços muito competitivos. Então, eles conseguem... Hoje, eu recomendaria uma consultoria aí. Qual cloud você vai usar? O que você quiser. As 4 principais aí estão atendendo muito bem. Tem prós e contras de cada um. O que vai definir é seu modelo, a sua estratégia e tudo mais, todas. A Google, igual você falou, a Google tem hoje a melhor forma de você rodar uma aplicação em container com custo baixo é na Google. Sim. Você bota no App Engine, tá lá rodando, easy. É muito fácil, muito barato. Eles têm incentivos, eles vão te dar, sei lá, 1 ano para você usar. Eu vou até pegar um gatilho aqui. Se você quer crédito, né? Se você precisa angariar crédito para o teu cloud, no Google, ou até mesmo, né, como o Jonathan comentou, para a Oracle, entra no nosso site, landtech.com.br. O último cliente que a gente conseguiu aqui, Jonathan, foram R$2.350 de créditos pro Google. A gente conseguiu. E a Oracle não fica tão longe, tá? Não fica, eles têm incentivos são muito excelentes. Fortes. Então pinga a gente aqui que a gente consegue ajudar vocês, tá? É legal. É bom. E eles têm muito incentivo, você vai rodar coisa rápido. A Google tem recursos bem mais enxutos, assim, e com robustez ao mesmo tempo, para rodar coisa rápida e de forma mais simples ali, que eu acho bem legal. Eu gosto bastante dos recursos da Google. Olhando para compliance e security, né? Você trabalha muito perto de normas PCI, LGPD, né? Agora nem tanto. LGPD já trabalhou sim. mais, bastante. LGPD eu sou... A primeira coisa que botaram lá na League Lead foi de CPO, né? Aí eu estou na cadeira de CPO agora. Eu gosto bastante dessa parte. E é uma história interessante. Essa história é legal. Eu não tinha ideia nem do que era PCI até 2017, né? Porque quando eu entrei na Superlógica, eu entrei lá para ser engenheiro, DevOps Engineer. Era para cuidar da AWS lá. Eu estava começando a escalar em cloud, né, a aplicação. E aí, menos de um mês lá, me chamaram para uma reunião com um consultor, porque a empresa estava em processo de adequação ao PCI,
para passar por auditoria. Aí, o que é PCI? Nunca nem tinha ouvido falar na minha vida, né? 2017, assim... Hoje é um pouco mais comum, que as bandeiras começaram a enrijecer, né? As regras de compliance, segurança. Mas 2017 não tinha. Não existia nem exigência das empresas a terem, igual tem agora. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um colega que estava meio que responsável, não tinha nenhum responsável. Na época, o CEO da Superlógica era responsável pelo projeto, o Carlos, porque não tinha quem botar para cuidar, porque ninguém quer, é chato. É bastante chato, é difícil, chato, né? Complexo, difícil, né? E aí, para quem não sabe, PCI é uma série de normas semelhantes à ISO 27001, as 27007, enfim. E ele tem lá cerca de 400 e poucos requisitos. Desses 400 requisitos, você tem que identificar se você se adequa àquilo, se você tem que seguir ou não. Se você segue aquilo ou não, você tem que criar evidências de que você está adequado àquilo. Só que são 400. É muita coisa. E aí, eu não tinha ideia do que era. E aí eu tinha um colega, o Matheus, puta profissional, assim. Ele é uma das minhas referências, assim. Mas ele não leva jeito pra compliance. O Matheus hoje veio aqui, ele sabe do que eu tô falando. Ele odiava, com força. Ele tava meio que responsável de fazer aquilo, né? Aí eu fui lá e falei, não, vou puxar pra mim, porque eu vou entender o que é isso daqui. E aí, cara, eu peguei aquilo, eu imprimi os 400 e tantos requisitos, um monte de planilha, assim, levava pra casa e começava a ler. E eu falava, e é difícil de entender, né? Porque você tem que... O negócio do compliance é você entender a intenção do cara que escreveu, para aí, assim, você pensar numa solução para resolver o problema que ele levantou. Concordo. E aí, você tem que ler lá, né? Garanta que você tem uma regra, não sei o que, de faro que bloqueie portas inseguras. Tá, mas o que ele quer? Ele quer uma proteção maior? Então talvez não precise fechar todas as portas. Eu preciso colocar uma camada de segurança, um WAF, por exemplo. Porque ele quer que proteja o servidor. Ele não quer que eu coloque um firewall. Sim. Entendeu? Às vezes, se eu restringir ali a superfície de ataque, eu já resolvo o problema. Não é exatamente o que... Porque não tem regra, né? Sim. Só que aí você tem que ler aquilo e entender a intenção por trás do cara. Eu li aquilo e não entendia. Eu ficava, caramba. Aí eu descobri que a versão em inglês era bem melhor, porque em português era... Uma tradução. A tradução é falha, né? Às vezes falta contexto, às vezes eles traduzem um termo que não deveria. Que é técnico, a pessoa que traduziu provavelmente não era técnico. Por exemplo, eles escrevem lá zona desmilitarizada. Aí você fica, o que é uma zona desmilitarizada? E aí você vai ver, em inglês é um outro termo, que quando você lê, você bate o olho e você escuta. Beleza. É uma área onde está entre o ambiente de produção e a internet, aquela onda, entendeu? Aí... WAF, Cloudflare... Nem tem esses conceitos assim. Nada. Mas eles traduzem coisas que talvez não precisa... servidor de data center, centro de dados, né? Aí você está lendo centro de dados, mas o que é esse? Data center. Eu não tenho data center, tá tudo em cloud. Então isso aqui para mim não vale, entendeu? Aí eu risco tudo. Então assim, foi uns bons 2 meses ali, debruçado, estudando isso daí e ficando aquele jeito, puta, não é possível. E tinha uma pressão muito grande, porque em 2017 a Superlógica ia fazer o primeiro evento, grande assim, ia ter 3.000 pessoas no evento. Uma das coisas ia ser o lançamento do meio de pagamento através da API, que viria a ser o PJ Bank. Uhum. Tinha que estar compliance para poder aumentar a escala, né, de recebimento. E eu tinha que estar com a certificação até o prazo do evento. E o projeto estava atrasado quase 2 anos. Nossa. E aí... Eu entrei pesado lá e vamos adequar. A gente marcou a auditoria. Aí veio a auditoria. Aí na auditoria é a hora que também fica muito claro, muita coisa na cabeça. Porque é a hora que você entende de verdade a intenção por trás de quem vai pedir algo para você. Que é o caso do auditor, né? Sim. Aí o auditor vai lá e pede alguma coisa. Então teve um monte de coisa que eu descobri que eu fiz a mais, que eu não precisava. Porque o PCI é muito claro. É um toque de Midas, né? Então, é escopo,
de transações de cartão. O escopo é onde transaciona cartão. Se não transaciona cartão, não é escopo, ele nem vai olhar. Perfeito. E aí quando eu tive esse entendimento, aí você fica mais fácil o trabalho, né? Porque aí você reduz bastante. Aí você trabalha com análise de risco. Aqui não é escopo e aqui o risco é menor, não vou fazer muita coisa. Aqui eu invisto mais, direciono, né? Mas isso destravou muita coisa. Por quê? Eu aprendi a desenvolver soluções em cloud, porque em 2017 nenhuma fintech estava em cloud. Na verdade, nem existia fintech em 2017. Não tinha. Não tinha. O consultor, a empresa que atendeu a gente na época, só atendia bancão. E aí eles pediam coisas que eu falava assim, ó, vou dar um exemplo. Alteração de firewall. Cadê as suas regras de P-Table? Não tenho. Eu tô aqui em Security Group na Amazon. Uhum. Aí ele... Aí você tem que explicar, né? Como é que vocês fazem o processo de deploy? É automatizado aqui no GitHub. Perfeito. CI/CD. Como é que você faz? Outra coisa, eles pedem gestão de mudança, né? Uhum. Gmood. Do ITIL. Nossa. Só que o PCI não fala que é Gmood do ITIL. Ele fala assim, processo de gestão de mudança. Aí eu consegui convencer o auditor que um processo de infra como código com Terraform era um processo de gestão de mudança. Por quê? Eu tenho que aprovou, eu tenho que eu tenho que vai ser e tenho um processo de rollback. Perfeito. O que o ITIL pede? Basicamente isso. Então, quando eu consegui fazer isso, né, tanto que virou case lá dentro para outras fintechs que depois tiveram que fazer também, né? Os processos que eu criei ali naquela época ajudou a consultoria a elaborar processos para ajudar na adequação de empresas que já estavam em cloud. Legal. Porque não ia ter volta. Não ia voltar para data center, né? Quando você está falando de PCI para data center, uma das coisas que eles pedem é a gravação de vídeo. É mesmo? Tem que ter tantas horas de tantos dias da gravação do vídeo da entrada do ambiente onde está armazenado o dado de cartão de crédito. Mas se isso está em cloud... Tem lá na AWS mesmo, na Google também tem, todas as grandes têm, você baixa, eles têm disponível o que eles são responsáveis no PCI. Então eles falam assim, ó, requisito tal, deixa comigo, eu sou responsável. E aí eles passam por auditoria. Então esses grandes todos estão adequados. Já está adequados. Isso reduz quase 1/3 de todo o processo de PCI. Entendeu? Legal isso. E aí, por exemplo, a segurança física do data center. Não tem nem como saber, tá lá na mão da... E eles fazem e eles passam para auditoria também. Deve ter uma auditoria semestral, mensal, whatever, né? Tem. Então, esse aprendizado todo, porque como eu vim de DevOps, né? Eu consegui criar métodos, né? De como automatizar alguns processos ou trazer processos que o PCI pedia para o mundo de cloud. Isso me deu uma possibilidade de falar, que foi quando eu comecei a palestrar para valer sobre esse tema, que é DevOps e Compliance, porque ninguém estava falando disso em 2017, 2018. E aí eu fiz essa palestra em vários lugares. Porque aí você começa a receber o feedback, né? Porque, eu tô passando por esse processo também, não tinha nem pensado dessa forma. E aí depois, com o tempo, você vê que vira normal e tal, e aí eu parei de falar sobre isso porque já tava... Mas eu fiquei ali 2018, 17, 18, só falando por aí de como resolver, né, problemas de compliance com DevOps, com o conceito de DevOps, com a cultura, com as pilares e tal. Porque tá muito conectado. Bastante. Pra caramba. Vamos mudar um pouquinho. Você, né? Olhando para um DevOps, para um menino lá que tá com o headset trabalhando, ou desenvolvedor, que quer ser um dia um CTO, né? Quais são as dicas que você dá para essa galera, né? Para chegar nessa cadeira com muito êxito, enfim. Olha... Eu faço mentor... Já ouviu falar da Escola da Nuvem? Sim. EDN? Sim. Eu sou mentor lá, né? Eu dou algumas aulas lá. Eu gosto de dar aulas de coisas que não tem nada a ver com tech. Eu dou aula de... uma vez por mês estou lá.
de comunicação, de imagem pessoal, coisas assim, soft skill, né? E o pessoal me pergunta bastante, porque eles veem meu currículo, né? Toda a turma que eu pego, eles ficam impressionados. Porque eles falam assim, meu, você tá dando aula de comunicação com esse teu currículo de dev? Então, assim, beleza, você saber código é fundamental, porque eu não saberia tomar decisões que eu consigo tomar hoje se eu não tivesse um conhecimento técnico sólido. Saber de infraestrutura me possibilitou ter um conhecimento mais multidisciplinar para ter visão de ponta a ponta, né? Fora coisas de dados, agora IA, tem que saber de IA. Então, esses conhecimentos técnicos são extremamente importantes, mas ele é só metade para quem está querendo alcançar a posição de um cargo executivo. Padrão, Não tem como. Então, a primeira coisa é conhecer de pessoas. Sim. Pessoas é o mais difícil, né? É o mais difícil. É muito difícil. Porque as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, as pessoas são... elas são o que elas são. Então, elas não são o que eu quero que elas sejam. E eu dediquei boa parte dos meus últimos 5 anos aí. Porque eu entrei na gestão por um acaso, né? Entrei na gestão porque eu tive um gestor que ele acabou saindo por motivos pessoais. E foi muito rápido e eu era o próximo ali da cadeira, sabe? Tipo, vai você. E eu entrei e de repente eu virei um gerente. Pulei, né? Eu pulei, não era coordenador nem nada. Eu pulei para gerente. E de repente estava cuidando de uma área muito importante, que é a área de cloud, sustentação, né? E de repente me vi nessa cadeira e aí eu cometi muitos erros, né, na gestão. Meu primeiro ano como gestor foi caótico. Perdi gente, contratei errado, a contratação errada gerou um problema interno na equipe, pessoas saíram por causa disso, tudo minha decisão, né? E aí depois desse episódio eu falei, não quero mais cometer esse erro. Então eu vou me preparar de verdade. E aí comecei a estudar sobre comportamento de pessoas. Então assim, hoje eu leio bastante. Hoje eu estou mais no audiobook. Gosto Todo mais. Mundo, né, porque é mais prático. Você está lavando a louça aqui e tá ouvindo. Eu ando muito de moto, eu ponho no... Cara, eu tenho vontade, eu ando de moto. Não é perigoso não, bicho? Na estrada. Vai embora. Não dá para escutar nada mesmo, moto barulhenta. E aí, estou aqui ouvindo. No carro, vim aqui e estava ouvindo audiobook. Mas eu não escuto audiobook de técnico, de livro técnico, essas leituras assim. Negócio, business. O negócio são pessoas, comportamento humano. Legal. Então, comecei lá atrás. Comecei a ler isso em 2020, o Sapiens, do Harari. Ali é a base de por que o ser humano é o ser humano, né? E aí você começa a entender os comportamentos, os vícios das pessoas, por que elas comem doce, não sei o quê. Aí você vai, cada tijolinho vai agregando para você entender um pouco mais de pessoas, que não é fácil ainda, eu não tenho essa pretensão de ser um expert, mas conhecer de pessoas, conseguir entender a motivação delas, para você conseguir motivá-las, para você conseguir manter engajada uma equipe, isso aí é conhecendo pessoas, e tem uma vasta literatura para isso. Eu não consigo nem pensar em livros aqui agora para indicar. Mas, assim, eu tenho um dos últimos que eu li que foi bem legal. Essencialismo. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Impecável esse livro. Que mais? Não vou conseguir lembrar agora, devia ter estudado os livros. Mas, assim, tem uma série de livros meio que dessa pegada do essencialismo, né? Que foi uma indicação assim, que foi muito legal, de uma pessoa muito querida e que caiu assim, que você começa a entender, né, comportamento humano através dessas leituras. Tem várias que ajudam muito nessa posição, porque você vai ter que lidar com... chega um momento que você tem que lidar com o cliente, por exemplo. Você vai ter que sair tirar o headset, levantar da cadeira... Sair da tela preta do terminal e ir lá falar com o cliente para ouvir ele.
Eu pessoalmente, é um esforço para mim. É difícil. É um esforço. É um esforço que eu faço porque eu tenho meus objetivos. Sim. Né? Eu sempre tive. Eu tô na cadeira que eu tô hoje por causa desses objetivos que eu tinha. O meu objetivo era estar nessa cadeira. E para eu estar nessa cadeira, eu ia ter que ir lá, fazer visita. Quando eu trabalhava na Superlógica, eu ia em assembleia de condomínio. Pegava, ia lá, assistia a assembleia de condomínio. Por quê? Porque eu precisava entender o core, né? A Superlógica atua no mercado de condomínios. Quer coisa mais dia a dia do que uma assembleia de condomínio, né? Ia lá na administradora, conversava. Sempre que eu ia viajar para algum evento, eu pegava alguns 3 clientes, ia lá para ouvir ele, falava assim, meu, e aí, que tá? Como é que tá? Ah, tá mais estável o sistema, né? Pô, teu feedback legal, porque a gente tá trabalhando pra caramba aqui. Então, assim, é esse tipo de conexão, tanto interna, né? Você conversar com as outras áreas, passar uma confiança, passar essa credibilidade, que para mim também é um esforço. Sim. Eu não escondo isso. Tem gente que é natural, né? Chega já é dono da sala, difícil, já tá aqui, né, ó. Cara, eu acho bem legal. É muito difícil. Pra mim não é, o meu esforço. Pra mim é esforço também, cara. E tá tudo certo. Faz parte. Faz parte. Inclusive, quem tá me ouvindo, você falou, né? Pra quem tá me ouvindo, é um esforço constante. Se não é natural pra você, vai ser um esforço. Mas se você quer estar onde eu tô hoje, é necessário. Então, esse conselho aqui vai para um amigo meu, Wanderson. Futebol Faria. Gente, vocês vai ter que fazer. Então, assim, eu recebo lá na DN, né? Os caras estão conversando e falam assim, pô, você era dev e tá aqui falando disso e tal. Eu falei, claro, tem que desenvolver o que não é natural. Sim, mesmo, não é simples. Porque isso ajuda a estar lá onde está. Então, assim, quando por exemplo, quando a Superlógica recebeu o investimento e entrou o fundo lá e tudo mais, que vem todo aquele aparato de consultores e tudo mais, né? Essa minha confiança de lidar com, enfim, me colocou na posição de ser contato com essas pessoas do fundo. Legal. Então, assim, quando eles vinham perguntar alguma coisa, eu questionar alguma coisa, vinha falar comigo, primeiro que eu falo inglês, importantíssimo, primeiro que eu falo inglês, segundo que eu sempre tive essa habilidade, desenvolvi essa habilidade, não tive, né? Tive que forçar essa habilidade de ter essa comunicação com as áreas, saber, ter repertório para conversar, entender do negócio. Isso aí, quando você está para a cadeira de CEO, CTO, CIO, 70% é negócio. Veio o Domingos aqui, que é o CTO da CIMED, né? A gente vai subir o podcast dele. Cara, me apaixonei por Domingos. Domingos, um abraço. Mas é isso, ele falou, 70%, 80% é negócio. Tecnologia não importa, ele falou. Não importa. Tecnologia toda hora vai lançar uma nova. Qual o problema que a tecnologia resolve? É isso, é um negócio, cara. É isso aí. Eu falo isso sempre para os devs da minha equipe, né? O cliente não está comprando a arquitetura do seu sistema. Qual problema resolve? Ele quer o problema que resolve. É isso aí. Se roda em Perl, nem existe Perl. Python, C Sharp, Java, Go, whatever. Ninguém tá nem aí. Tá trazendo eficiência pro meu PNL, pro meu DNA? É isso, né? Uma dúvida. Fala um pouquinho da League Lead pra gente, porque né, deixa a gente entender. Eu sei o que é, mas fala um pouquinho, cara. Cara, a League Lead tem sido um presente pra mim, sabe? Por diversos motivos trabalhar lá. Porque eu fiquei na empresa anterior, na Superlógica, 7 anos, ou quase isso. E assim, eu fui de engenheiro a gerente sênior, executivo, nesse período, né? E eu vi as transformações que aconteceram. Eu entrei lá, eu era o funcionário 101. Tinha acabado de juntar 100 pessoas lá, eu era o 101. E eu saí de lá com 1.300 funcionários. Uau! Eu vi a Superlógica aí de 2.000 clientes para mais de 10.000.
Eu vi a Superlógica... Todas as transformações. Tudo. A Superlógica estava lá, em 2019 começou a sair atrás de investimento. Eu participei ativamente desse processo. Então, isso foi uma experiência muito legal, fazer parte dos M&As. Fiquei lá nesse período, veio investimento, aí vieram os outros desafios, né? Que aí vem um aparato que eu acabei de falar, né? Dos consultores, do fundo e tudo mais, que é uma experiência essencial, assim, nesse momento de absorver. Porque vem caras que têm experiência, a gente estava até conversando, os caras tem 100 empresas de ramos semelhantes, então eles sabem o que está acontecendo e ouvir o que esses caras têm para falar é fundamental. Porque eles estão vendo ali, né, acontecer. Em vários lugares, de vários segmentos semelhantes ou até correlatos. E aí vieram as outras, porque aí com o investimento a Superlógica comprou, eu nunca lembro se é 12 ou 14 empresas, mas mesmo assim é um número substancial, né? E eu vi meu time triplicar de tamanho. Então, até eu ter saído de lá, estava com quase 40 pessoas na minha área. E eu cuidava ali além da área de cloud, cuidava de segurança da informação e de engenharia de software, dos recursos não funcionais do sistema, né? Então, porque eu fui absorvendo toda a área de cloud dessas empresas que ou não tinha, ou que tinham, mas era pequena, foi vindo para mim, então eu fui tendo que aprender a fazer gestão de vários portfólios, né? As empresas, essas empresas novas, normalmente não tinha nenhum aparato de segurança, então eu tive que implantar muitos processos e tudo mais, foi bem legal também. E, enfim, fiquei bastante tempo lá, só que eu comecei a perceber, ganhei uma experiência absurda aqui, parece que eu tô chegando no meu teto, talvez seja o meu momento de aplicar isso que eu me desenvolvi nos últimos anos para ajudar uma outra empresa que esteja em momento de rampagem, principalmente a pular etapa. Porque eu sei os desafios para chegar no volume que a Superlógica chegou. Então, eu consigo hoje antecipar alguns desses desafios e preparar melhor a empresa para ter uma escala maior. Lógico que eu não sei todas as respostas, impossível, né? É difícil, né, os cenários mudam, o modelo de negócio muda, mas pelo menos a resiliência para enfrentar os desafios de escala, que isso aí, gente, é outra coisa também que você tem que ter. Difícil. Você tem que ter muita resiliência, muita inteligência emocional para enfrentar os desafios de escala. Ali tem que enfrentar tem que ter muito preparo emocional para enfrentar os desafios de escala, que é difícil. Que vai cair. Vai cair, cara. Vai cair, não tem o que fazer. E aí esse desafio, né, de ter, que eu encontrei na League Lead, porque a League Lead, ela cresceu ali, né, depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas ela cresceu sem um time de tecnologia. Era tudo terceirizado. E aí existia esse desejo, né, de internalizar e tal. E aí a Sueli, junto com a Beatriz, as sócias, elas encararam que, não, tem que ter alguém mais experiente. E aí a gente conversou, deu um match. Eu tava meio ainda assim, porque, ligação, né? Quem que atende telefone? Ninguém atende telefone, né? E aí foi aquilo que a gente tava falando, né? As pessoas atendem telefone. Pra caramba, a gente tem uma taxa de quase 90% de atendimento. Caramba. Que as pessoas atendem. E aí eu entrei lá, né? E comecei a entender o negócio e eu vi o potencial que tinha ali. E uma oportunidade para mim, porque eu ia pegar do zero e poder construir uma equipe de tecnologia com a minha cara, que isso eu nunca abri mão, porque eu realmente acho que eu tenho muita competência no que eu faço. Eu falo isso sem nenhum tipo de arrogância ou nada assim. Porque é muito esforço. É muito estudo, são muitos anos ali para eu chegar aqui e falar que não, eu sou mais ou menos. Não, né? Não é fácil, né? A gente tá onde a gente tá. É que as pessoas não enxergam com bons olhos, né? Enxerga. Cara, faz sentido o que você tá falando. Sim. Pô, eu apanhei muito, tô de 16 anos, 20 anos, cara. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu tô indo pra 15 anos de experiência já na TI, né? E ralando muito, estudando muito, enfim, me preparando para estar onde eu tô. Então, assim, eu tenho muitas competências
E eu gostaria que essa equipe tivesse esse mesmo nível de competência que eu tenho. E eu gostaria que ela tivesse a minha cara, que se comportasse do jeito que eu gostaria que se comportasse. Lógico que não é 100%, as pessoas são diferentes, mas tem uma cultura já, né? E eu tenho conseguido fazer isso. Que aí foi aquilo que a gente estava até conversando no café ali, né? Eu estava com a equipe, eu estava sem equipe, tinha uma pessoa só, e eu estava gerenciando a equipe terceira. E aí eu comecei a entender os processos ali. E às vezes o pessoal publicava uma coisa e derrubava o sistema e tal, vinha me cobrar. Aí eu falei, não, eu preciso entender o que está acontecendo. E foi aí que eu coloquei uma aprovação no deploy, lá no GitHub, que eu ia aprovar os códigos. E aí a empresa não gostou muito, talvez estivesse meio desgastada a relação, enfim. Não entro nesse mérito, né? Eles fizeram o que fizeram bem, porque a League Lead cresceu muito com a solução que eles fizeram. Mas eles decidiram, do dia para a noite, encerrar o contrato. Literalmente? Literalmente. Me abandonaram lá, eu só com o dev. E aí eu tive que montar uma equipe em 2 semanas. E aí eu botei lá, fiz 10 entrevistas por dia. Eu montei um processo muito rigoroso de contratação. Muito inspirado no processo da Amazon, da Google, esses padrões bem rigorosos mesmo, porque eu sou muito chato em relação a isso. Eu não gosto de errar a contratação, porque todo mundo perde tempo. É verdade. Então, eu consegui botar uma equipe muito coerente, muito boa para trabalhar lá em muito pouco tempo. Legal. E aí a gente começou a ver resultado muito rápido, né? Isso é muito legal de ver quando a gente... Que aí, foi o que eu falei. Eu não sou... eu sou escolhido, eu tenho um dom de contratar pessoas. Não. Eu tenho o registro da maioria das entrevistas que eu fiz. Eu fiz mais de 200 entrevistas. Caramba! Eu tenho o registro de quase todas. Caramba! Que eu guardo informações assim, tipo, não gostei disso e tal. Então isso eu faço questão disso, porque às vezes eu posso precisar dessa pessoa eventualmente em outro momento. Tem uma pessoa aqui lá atrás que eu gostei. Enfim. E aí são mais de 200 entrevistas feitas para eu conseguir acertar mais agora. Entendi. Não é trabalho à toa, né? Não é à toa, tenho o dom de contratar gente certa. E como que você se prepara, né? Assim, vou falar um pouquinho. Eu, por exemplo, um dia antes eu olho minha agenda à noite, né? Vejo o que eu tenho para fazer no outro dia. Coloco 1 ou 2, 3 alertas que eu preciso lembrar de algumas coisas da minha agenda para amanhã, entendeu? Tá. Vou deitar, tento me concentrar, acordo, entro no escritório. Normalmente sou um dos primeiros a chegar, ligo as coisas, vejo o exame, vejo o UOL, vejo Folha, vejo a maioria dos sites de tech também, pelo menos uns 5 sites no total, e me preparo pro dia, né? E vejo o vídeo, eu tenho o Tourinho aqui, vai Tourinho. Sim, legal. Eu recebo a mensagem dele logo de manhã no WhatsApp, vejo também o Tourinho, então eu sei já falar de muitas coisas ali, vou conversar com o executivo, com o dev, com todo mundo. Como que você se prepara, você como executivo, né? Como que você se prepara para o teu dia a dia? Sim. A primeira coisa que eu não abro mão, e eu acho que ninguém deveria, é começar a fazer uma atividade física. Eu esqueci. Primeira coisa. Eu corro 30 minutos toda manhã. Então. É isso aí. Não tem como. Eu sinto diferença. Eu percebo... O dia que você corre, o dia que você não corre, o dia que você treina. A minha performance... Inclusive, eu consigo ver diferença da minha performance antes e depois de eu ter começado a fazer atividade física recorrente. Então, hoje eu faço bastante. Eu treino boxe. Eu faço academia. Faço bastante cardio. Fim de semana, tô sempre alguma aventura louca por aí, fazendo trilha, andando de moto, fazendo as coisas loucas que eu faço. Esses dias eu pulei de uma ponte. E aí... A primeira coisa é isso, é manter, porque aí você mantém seu corpo ativo, você... O dia inteiro fritando. Você está preparado para começar o dia. Aí. Eu escuto muito podcast de notícias, tem alguns, né, que eu escuto de manhã. Aquele que vem no e-mail, Tech News. Sim. Ele é excelente para você começar o dia, ver as notícias do que aconteceu, o que vai acontecer e tal. É uma forma de manter atualizado e ter efetivamente às vezes você precisa só ter uma informação nova, né? Então, por exemplo, a gente está uma das coisas que existe de tendência para o mercado de telecomunicações é o RCS. O RCS é o protocolo que promete substituir o SMS que a gente tem hoje, né?
Só que tá meio devagar, porque tem que conversar com as teles e tal. É um protocolo proprietário do Google. Então tem algumas coisinhas aí. A Apple não topou totalmente ainda se vai pôr ou não. Só que eu tô sempre atento a isso aí, porque o dia que sair virar, eu preciso estar pronto para rodar isso daí. Né? Entendeu? Então são tendências desse tipo. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento ao que tá mudando. Por exemplo, tem a TV 3.0. O pessoal fala, não sei o que, parece que é. E se isso daí for um potencial de negócio? Talvez seja. A quantidade de pessoas... A gente subestima a quantidade de pessoas que assiste TV no Brasil. Então, assim... Talvez, né? Então, assim, eu sempre tô muito atento, olhando para essas notícias do mundo regularmente. Não só uma de manhã. O dia todo eu tô olhando, né? Paro no almoço, vou ver o que está acontecendo. Porque eu eu vou fazer o quê? Eu vou ficar alheio à tendência? O CTO tem que ser um dos carros-chefe da inovação e da decisão da tecnologia como estratégia da empresa. Se você não estiver atuando, se o CTO não estiver atuando como parte fundamental da estratégia da empresa, eu por exemplo, nas reuniões de diretoria, eu faço uma coisa que eu já deixei pessoas desconfortáveis. Eu questiono coisas do RH. Por quê? Eu contrato pessoa, não contrato um servidor de Linux. Então, assim, se eu não tiver por dentro dos processos, das coisas, do desenvolvimento das pessoas e tal, e que são processos do RH, eu vou ter um time fraco, entendeu? Então, eu pego pesado, assim, com questões de RH, que é pessoa, né? Tô de olho eu fiz o meu MBA e fiz vários cursos para entender as questões de viabilidade de projetos, de finanças de empresa mesmo, para entender. Você falou do P&L, aí tem que falar de DRE, aí você tem que fazer o orçamento. Como é que você vai montar? Apex, OPEX. Até fazer a planilha de depreciação, eu aprendi a fazer, não sou muito bom nisso, mas se eu tiver que olhar para ela, eu vou entender o que está ali. Por quê? O custo da área de TI dentro de uma empresa não é insignificante. Se você não tiver essa visão financeira em relação ao que representa a área de TI na empresa, você só é um tech lead caro, com título, né? É isso aí. Você não está fazendo parte da estratégia da empresa efetivamente. Eu vou complementar você. Isso foi umas palavras e vou citar de novo aqui. O Domingos, né? Assim, a gente precisa estar próximo do negócio da empresa, né? Se você é CTO, um gerente executivo, e não sabe o que é CAPEX, quando usar, o que é OPEX, o que é G&A, o que é P&L, o que é G&A, gente, enfim, DRE. Olha, procure uma mentoria. Assim. Você precisa estar mais próximo do estratégico da empresa. É importante, né? Tem muito curso. Tem muito curso. Tem curso que não é tão caro, assim. Tem cursos ótimos, por exemplo, na FGV, que você vai aprender isso aí em 40 horas online, é isso aí. Com conteúdo material excelente. Eu fiz 2 desse e depois fiz o MBA, né? Inclusive, a minha decisão de ter feito o MBA foi antes de ter virado CTO. Legal. Porque eu tinha que estar preparado para aquilo que ia vir, né? Então, eu entrei lá para fazer o MBA e é engraçado que você vê a quantidade de pessoas que estão no MBA, eu via muita gente perdida lá, que não sabia e que reclamava no grupo da turma, né? Que esse conteúdo tá pouco técnico. Então eu falei, cara, você escolheu o curso de negócio estratégia. Aqui o MBA é estratégico, é usar a tecnologia como estratégia para a empresa. Você não vai aprender a programar aqui. É isso aí. A gente teve aula por exemplo, uma das reclamações, a gente teve aula de blockchain lá. O professor deu uma pincelada de como funciona o algoritmo do blockchain. Mas o restante foi a aplicabilidade, como que você faz isso aí gerar dinheiro. Então, e aí eu via lá o pessoal viajando no algoritmo, né? Não tem problema. Mas talvez está no lugar errado, né?
Quem tá querendo ir para sentar na cadeira de um CTO ou CIO tem que ter noção que é aquela conta, 70%, 80% é negócio. Então, o que é o blockchain? Dando exemplo. O que é IA? Uma IA generativa que está na moda agora, mas tem todas as outras. É isso. Você quer aprender como funciona? Tá bom, mas não é o mais relevante. É isso aí. Você tem que aprender o que efetivamente isso vai gerar de valor para o teu negócio. Perfeito. Aí sim é onde está o diferencial entre um tech lead premium e um CTO. A gente está chegando no finalzinho aqui do podcast, mais de 40 minutos aqui falando. Passa muito rápido. Passa. Para a gente finalizar assim, agora como CTO, né, da League Lead, quais são os principais desafios, né, e objetivos que você tem e vem enfrentando? Legal. Para fechar com chave de ouro. Beleza. Bom, a League Lead ela começou bem MVP mesmo. Sabe MVP, aquele MVP de verdade? A Suelen começou no meio da pandemia lá, bem resumidamente, mas bem resumido. Começou no meio da pandemia porque ela teve problema de comparecimento na estratégia de lançamento dela. Quem é produtor sabe como é que é essa estratégia de lançamento. E ela precisava aumentar o comparecimento. E ela foi lá e montou a estrutura de chipeira para mandar comunicado por SMS. Depois fez a ferramenta de ligação. Só que como é que ela fazia, né? Ela começou a testar com outros clientes, recebendo as listas de contato pelo WhatsApp. Alguém vinha manualmente na planilha, no Excel, limpava e botava para rodar na chipeira. Para virar o que virou, começou só em 2021, cara. Que começou a desenvolver o software mesmo e tudo mais, que aí começou a ter a escala, né? E aí, de repente, isso vira os mais de 3 bilhões de SMS que a gente já mandou até o final do ano passado. Esse ano já deve ter aumentado muito. Os mais de, sei lá quantos, 4 bilhões de ligações feitas, atendidas. Então, assim, o que tem de tendência, né? Não existe um cenário, pelo menos no que eu tenho visto e no que eu tenho observado no mercado, não existe um cenário onde a automação através da IA não seja a estratégia central de qualquer empresa. Eu não consigo ver nenhum cenário onde isso não aconteça. Porque o trabalho, ele é muito operacional ainda na maioria das empresas, inclusive lá na League Lead. Tem uma curva, né, para chegar lá. Existe uma dificuldade muito grande em capitalizar o uso da IA. Eu vejo isso. Eu vejo bastante. Você deve ter visto bastante. Tá vendo bastante isso também. Fala-se muito, mas vende-se pouco. Mas não consigo imaginar um cenário onde a IA não seja o ponto central das estratégias para a empresa para os próximos, pelo menos, 10 anos. Muito legal. Só que uma das coisas que nem toda empresa está disposta a encarar quando se fala de IA é o desafio de dados. Eu tenho esse desafio lá. Tanto que, quando a gente começou a falar de IA, eu falei, não, eu preciso olhar para os dados. E aí eu comecei a olhar de perto. Apesar de fazer bem o uso de dados para uso interno, a gente estava usando, sei lá, 30% do potencial dos dados que tinham lá dentro. E aí eu falei, não, agora eu vou começar a olhar para dados para dar vazão e organizar isso, porque não existe IA sem dados. Então, as empresas têm que encarar dados para depois enfrentar os desafios com IA. E esse é o caminho que eu estou fazendo. Então, respondendo a sua pergunta, para qual caminho que eu estou indo? Dados, além da escala, que é o que eu sou pago para fazer, legal, né? Para vender mais. Dados para chegar a IA e dar inteligência de mercado para os nossos clientes, antecipação de tendências, ajudar ele a vender mais. Perfeito. Esse é o objetivo, né? Que golaço, hein, cara? Que ferramenta, que bate-papo, que aula, hein, cara? Parabéns pela tua carreira. Parabéns pela empresa que você tá. Uma baita ferramenta. Eu tô literalmente aqui pensando aqui em como vou usar ela aqui na empresa e dá, com certeza. Dá. Né? E, enfim. A gente brinca lá, né, que isso que a gente tá fazendo, um vendedor de bolo consegue usar para vender bolo? É isso. Essa que é a mentalidade. Dá pra usar pra tudo, né?
Alguém que vende bolo de pote, pode usar a Lead para vender mais bolo de pote? Pode, então a gente vai usar, a gente vai fazer. Que legal. Que legal. Animal. Obrigado, cara. Obrigado. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Conhecer o espaço, conhecer aqui a galera e tal. Liga Lead, galera. Tá bom? Entre no site da Lend, lendtech.com.br, procure nosso time comercial aqui, a gente consegue alocar um recurso para você muito rápido, e se você não gostar do recurso, a gente troca e não te cobra nada, tá? Então, a gente tem certeza da pessoa que a gente está colocando aí, tem o soft skill, tem o hard skill que a tua empresa precisa, tá bom? Conta com a gente, Lendtech, Lendcast, e ligue já, ligue, tô brincando. Parabéns, obrigado, cara. Valeu, obrigado um aí. Valeu, pessoal.